Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com integrais impróprias. Né? O que são esses tipos de integrais? Né? O que acontece quando a gente tem, né, por exemplo, uma função que ela vai para mais infinito? Né? Você tem lá a função e ela vai para mais infinito. Né? O que acontece nesse caso? Estou desenhando aqui um gráfico para vocês, só para a gente ter uma ideia de como que funciona, tá? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu pensar, assim, tá? Essa é a nossa função, tá? Y igual a f de x. A gente já viu que a gente pode calcular a área, né, sob essa curva, aplicando uma integral definida, tá certo? Mas o que acontece, né, se a gente tem lá o nosso x tendendo para mais infinito, né? Vocês estão vendo que essa curva aqui, ela é uma assíntota, né? Ela vai descendo e vai se aproximando do eixo x quando o x tende para mais infinito. Mas o que acontece com a área abaixo dessa integral? Tá? Esse é um caso onde nós temos uma integral imprópria. Tá? Então, a gente vai aprender a fazer uma integral, né, quando, por exemplo, lá, o limite de integração vai de 0 até mais infinito do f de x dx. Tá? Esse é um dos tipos de integral imprópria. Existe um outro tipo, que a gente vai ver também nesses vídeos aqui, né? Que é quando você, por exemplo, né, vai ter aqui o teu integrando infinito. Vou fazer uma linha aqui, tá? Só para a gente ter uma noção. Né? Esse daqui é o nosso ponto A. Beleza? O que está acontecendo? Né? Aqui na direita nós vimos que quando x tende para mais infinito, né, essa função é uma assíntota aqui no eixo x. Né? Ou seja, ela nunca encosta no eixo x, mas ela vai chegando cada vez mais próximo. Tá? Então, nesse caso, nós temos que fazer uma integral dessa forma, aqui com os limites, por exemplo, né, de 0 até mais infinito. Isso daqui é um tipo de integral imprópria. E agora, o que acontece aqui? Nós também temos uma assíntota. Né? Essa função aqui ela vai crescendo, né? Só que ela nunca encosta, né, nesse ponto aqui em x igual a. Ela é uma assíntota vertical. Aqui nós temos uma assíntota horizontal. Tá? Só que aqui não é o limite de integração que está indo para mais infinito. O que acontece? Né, o meu limite de integração ele vai de a até zero, por exemplo. Né? Então, o nosso segundo tipo de integral imprópria seria esse tipo aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Integral, por exemplo, de a até zero. Ou seja, eu quero saber a área entre o eixo y e essa linha tracejada aqui, delimitada por a. Novamente, essa linha aqui, a função é uma assíntota para x igual a e eu não sei aonde que ela encosta. Né? É diferente de eu pegar e definir uma região abaixo da curva. Tá? Então, aqui nós também temos um tipo de integral imprópria. Deixa eu completar aqui. f de x dx. Tá? Então, olha a diferença. Aqui nós temos o limite de integração, né, indo para infinito. É o primeiro tipo. Então, integrais impróprias com limites de integração infinitos. Tá? E aqui nós temos o segundo tipo de integral imprópria, que é a integral imprópria com integrandos infinitos. Por que o integrando infinito? Porque é a função f de x que vai para mais infinito. Tá? Então, são os dois tipos que nós vamos ver, né, nesses vídeos que eu vou gravar para vocês agora. Tá certo? Então, esse daqui com integrandos. Desculpa, integrandos é de baixo. Integrandos infinitos. E aqui são os limites, né? Limites de integração infinitos, tá? Então, esses são os dois tipos de integrais impróprias que nós abordaremos nesses vídeos, tá? Então, começando pela essa aqui, pela primeira, acho que é a mais simples, né? É a mais fácil de identificar quando nós temos uma integral imprópria, né? Então, aqui, limites de integração infinitos. Joia? Bom, o que vai acontecer, né? Então, nós vamos pegar uma função qualquer, né? Pode ser essa mesma função aqui, só que nós não vamos analisar ela, né, aqui com o integrando indo para infinito. Nós vamos pegar de algum ponto para cá,
né? Até vou fazer outro gráfico aqui, onde nós temos apenas um tipo, né, de integral imprópria, apenas com o limite infinito, para a gente não se confundir, tá? Então, nós temos aqui o eixo x, nós temos aqui um eixo y, aquela função genérica maravilhosa, pode até ser igual, né, ali de cima, essa aqui é y igual a f de x, tá certo? E os nossos limites de integração, tá? Eles vão aqui, ó, de um ponto, qualquer a, até mais infinito. Então, a área, né, que a gente está querendo analisar é essa areazinha aqui, ó, abaixo da figura, e ela vai se estendendo aqui, ó, embaixo da linha vermelha, enquanto essa linha vermelha é uma assíntota, né, no eixo x aqui, para x estendendo mais infinito. Como que eu vou fazer para calcular essa, entre aspas, área infinita, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, por exemplo, ó, se f de x é contínua, né, para todo x, então contínua, para todo x maior ou igual a a, né, que é esse caso aqui, tá? Nós vamos definir o quê? A integral, ó, reparem aqui, ela começa no ponto A e vai até mais infinito. Do quê? Da nossa função f de x dx. Isso daqui vai ser igual a um limite de b tendendo a mais infinito da integral de a até, vou trocar a cor aqui, b do nosso f de x dx, tá? Se esse limite existir, óbvio. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? Né? Nós tínhamos uma integral que ia do ponto A até mais infinito da função f de x, ou seja, eu quero saber essa área com x indo lá para infinito. Isso daqui é uma assíntota, tá? Eu vou fazer a substituição desse limite superior aqui por uma variável qualquer, aqui a gente chama de b, né? E depois que eu calcular a minha integral de a até b da função f de x, eu vou aplicar o limite desse mesmo b, que eu substituí ali, tendendo para mais infinito, tá? Então, eu faço a integral normal, né, definida, o a provavelmente aqui vai ser um número, tá? E o b é b mesmo, vai ficar uma variável. Então, no lugar de ficar uma função de x, nós vamos ter como resposta uma função de b. E aí, nós vamos aplicar o limite de b tendendo a mais infinito, tá? O que pode acontecer também, né? Nós podemos ter um outro caso, né? Deixa eu fazer um outro gráfico aqui, né? Acabei me esquecendo por um momento, né, dessa situação aqui, que é pro outro lado, né? Então, olha aqui, ó, vou fazer mais aqui embaixo, só para a gente ilustrar os dois possíveis casos. Na verdade, são três, né? O terceiro caso é a soma dos outros dois. Então, nós temos ali o xy, bem bonitinho. E eu vou fazer uma função, deixa eu ver aqui. Assim. E aqui também assim, tá? Y igual a f de x. Não há necessidade dessa função aqui ser uma função simétrica, tá? Só para a gente fazer a nossa definição, tá bom? Então, aqui nós definimos, né? Se a gente pegar um ponto A qualquer, ponto A pode ser qualquer ponto embaixo dessa curva, e indo para mais infinito, né? A gente também pode ir para menos infinito, né? Não tem problema nenhum. A gente vai ver a área de menos infinito até algum ponto B aqui, em qualquer ponto, né? Sei lá, o B pode ser aqui, ó. Né? Aí a gente teria esse ponto tracejado e a área de interesse, né, é esta área aqui, ó. Tá? Que fica aqui embaixo dessa curva. Ou seja, ela vai desde B até menos infinito, sendo y igual a f de x uma assíntota. Como que fica nesse caso? Então, lá, ó. Se f de x é contínua para todo x menor ou igual a b, né? Então, nesse outro caso aqui, agora nós estamos para cá, né? Nós vamos ter uma integral bem parecida com a de cima, só que ela começa em menos infinito e vai até o nosso ponto B, né? df de x dx. Tá? Isso daqui vai ser igual ao limite, deixa eu trocar a cor aqui, a tendendo a menos infinito, da nossa integral, aqui eu vou colocar o b, f de x dx, a partir do nosso ponto A. Então, olha, o que foi?
Aqui apareceu menos infinito no limite inferior da nossa integral, né? Então, nós fizemos a substituição deste menos infinito por a, né? E daí depois nós temos que colocar um limite de a tendendo a menos infinito, né? Então, a gente faz a integral definida, normalzinha, e depois a gente vai lá e aplica o limite de a tendendo a menos infinito. Então, em resumo, pessoal, o que a gente faz? Pô, tem um limite de integração infinito ou menos infinito, a gente vai lá e troca por a ou por b, ou por qualquer letra, né, que vocês acharem mais conveniente. Existe o terceiro tipo, né, que é quando nós vamos de menos infinito até mais infinito, tá bom? Dá para fazer isso daqui. Na verdade, nós fazemos, né, esses dois casos ao mesmo tempo, só que nós precisamos dividir a integral em duas, né? Nós vamos aplicar um caso, que é esse caso aqui, de menos infinito até zero, por exemplo, e outro caso vai ser de zero até mais infinito. Ah, professor, quero fazer de menos infinito até 2 e de 2 até mais infinito. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas ao colocar o zero, a gente simplifica a parte de substituição, né? Quando a gente aplica o teorema fundamental do cálculo, tá bom? Então vamos lá. Terceiro caso, né? Se f de x é contínua para todo x, né? Nesse caso aqui, pertencente aos reais, né? Então nós vamos definir o quê? A integral de menos infinito até mais infinito da nossa função f de x vai ser igual. Então aqui nós vamos dividir em duas, né? Então primeiro, limite, eu já vou colocar a parte de baixo ali, tá? Então vai ser de a até zero, df de x, mais um outro limite, aqui é na parte do b, né? De 0 até b, df de x. Eu coloquei, deixei em aberto aqui para usar a caneta vermelha. Tá? Então nós temos de a tendendo a menos infinito, do a, aqui vai o b, aqui é o b tendendo a mais infinito. Então olha o que foi feito aqui. Eu tenho uma integral de menos infinito até mais infinito da função f de x, ou seja, eu venho daqui de menos infinito até mais infinito. Né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir ela no meio, a gente já viu lá nas propriedades da integral definida. Nós podemos dividir o intervalo de integração no meio, a gente fez isso exatamente no zero, né, que é a metade aqui do nosso plano. Então a gente aplica este caso, limite de a tendendo a menos infinito, onde seria o menos infinito aqui na divisão, nós substituímos por a. Até zero, df de x, mais, aí nós vamos do zero, né, para frente até chegar no mais infinito, que foi substituído por b, né, e aqui nós colocamos o limite de b tendendo a mais infinito. Tá? Então, esses aqui são os três casos de integrais impróprias com limites de integração infinito. Bom, pessoal, o que acontece aqui nesses três casos se o limite não existir, né? Porque a gente vai fazer o cálculo da integral, né, definida, bem certinho, de a até b, né, ou de a até zero e de zero até b, e daí nós temos que fazer o cálculo dos limites, tá? Acontece que o resultado dessas três integrais aqui, desses três casos, pode convergir, ou o resultado da integral converge, né, a gente pode falar, ele pode divergir. Ou dizer que o resultado da integral diverge, tá? Vamos pegar os dois primeiros casos aqui que são mais simples, tá? Vamos pegar o primeiro. Se o limite existir, tá? E for diferente de infinito, então aqui o limite deve existir e, né, ser diferente de infinito, né? Mais ou menos infinito. Isso que tem que acontecer para a gente dizer que a nossa integral converge, tá? Se o limite não existe ou, né, é igual a mais ou menos infinito, nós vamos dizer que a nossa integral diverge, tá? Então, como assim converge ou diverge, né? Porque eu vou fazer o cálculo da área, tá? Então, no primeiro caso, vamos pegar esse desenho aqui, esse aqui, né? Esse. No primeiro caso, nós temos o cálculo da área, né? Embaixo, né? Aqui do ponto A até mais infinito. Se eu posso calcular essa área, né? A área converge para algum valor, né? Que é um número, tá? Então, eu vou dizer que essa área aqui vai dar, sei lá, 10, 20, 32,4,
sei lá. Mas ela converge para um número, ela tende para um número específico. Agora, à medida que eu vou aumentando x, esse número vai aumentando, tá? Isso significa que ele está indo para mais infinito, ou para menos infinito se essa função fosse abaixo do eixo x, né? E o resultado da integral definida ele é negativo. Tá? Mas se esse número não vai convergir para um único número, isso significa que eu não posso calcular a área, né? Que a área estoura, ela vai para mais infinito. Tá? Ou então eu vou fazer o limite não existe. Tá? Então, quando não existe o limite ou o resultado dá infinito, a gente diz que a integral diverge. Tá? Agora, se ela dá um número, né, um número qualquer lá, entre menos infinito e mais infinito, que não sejam nesses extremos, aí a gente diz que a nossa integral converge. No caso 3, que é esse caso aqui, ele também funciona dessa forma, né? A área vai convergir e vai divergir, né? Ao cálculo da nossa integral. Entretanto, né, essa convergência ou divergência, ela tem que estar associada às duas integrais ao mesmo tempo, aqui, os dois pedacinhos, né? De a até 0 e de 0 até b. Tá? Para convergir, tanto essa quanto essa daqui, elas devem existir o limite e ser diferente de mais infinito ou menos infinito, as duas ao mesmo tempo. Então tem que dar um número aqui e um número aqui. E esses números diferentes de mais ou menos infinito. Para qualquer outra situação ela diverge. Tá? Então se essa aqui der 10 e essa aqui der mais infinito, diverge. Se essa daqui der... Essa daqui dá sei lá, 3 e essa daqui dá menos infinito, diverge também. Essa aqui deu 4 e essa não existe, diverge. Tá? Então, se uma das duas der infinito ou não existir, a integral diverge. As duas não dão infinito e existem, né? Dão um número, as duas ao mesmo tempo, significa que ela converge. Os números não precisam ser iguais, tá? Existiu um número aqui e um número aqui. Podem ser diferentes entre si, desde que sejam diferentes de infinito. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, tá? Aqui nós trabalhamos com as integrais impróprias com limites de integração infinito, ou seja, a integral vai para mais infinito ou vem de menos infinito, tá? E a gente abordou como tratar essas situações, beleza, pessoal? No próximo vídeo nós vamos ver alguns exercícios que trabalham essas situações aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.